Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e é muito bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal no YouTube. Este é o nosso culto de domingo. Sempre nesse horário eu posto uma mensagem para que nós possamos juntos crescer espiritualmente. Quando às vezes a mensagem não entra, é porque aconteceu alguma coisa muito difícil e não foi possível fazer o upload da mensagem, tá? Mas esse é o nosso momento, esse é o nosso tempo. Eu quero falar com vocês hoje, começando esse nosso estudo. Durante todo o mês de março, nós vamos trabalhar sobre a importância da paternidade espiritual. No mês de fevereiro, eu trabalhei sobre a importância do amor fraternal, o amor próprio. Falamos sobre eu preciso fazer o bem a alguém, mas também não posso deixar de me amar. Eu preciso me amar. Eu preciso saber que eu preciso estar bem para eu poder ajudar alguém. Não tem como ajudar alguém se você não está bem. Então foi o nosso tema do mês passado. Até mostrando também que antes da nossa criação, antes de chegarmos ao útero da nossa mãe, Deus já havia nos escolhido. Antes de sermos identificados no útero da nossa mãe, Deus já havia nos escolhido. Quer dizer, primeiro Deus trabalhou em nós para depois nós nascermos e ser conhecido neste mundo. Significa que todos nós temos uma missão de Deus aqui na Terra. Claro que nós pensamos assim, mas eu nasci pela vontade da minha mãe, do meu pai. Foi minha mãe e meu pai que me colocou no mundo. Só que se você para pensar o que a Bíblia diz, o Salmo 139 e também Jeremias capítulo 1, verso 4 e 5, você vai chegar à seguinte conclusão. Você pode ter nascido da sua mãe, seus pais biológicos, claro, mas houve um propósito de Deus na sua vida. Houve um propósito de Deus pelo qual você nasceu. É importante que você procure saber, Deus, por que eu nasci? Qual que é o propósito de eu estar aqui? Você sabe qual é o propósito? Por que você está aqui nessa terra? Já perguntou para o Criador? Porque eu acho que ninguém melhor do que o próprio Criador que te criou para responder essa pergunta, para te mostrar qual é o propósito dele. Mas muitas vezes nós procuramos as pessoas para conversar com elas e tentar saber qual é o nosso projeto de vida, qual é o nosso desejo, o nosso sonho que temos, qual é a nossa vocação. E muitas vezes esquecemos de falar com Deus, de pedir a Deus para nos dirigir, para nos mostrar, para nos revelar. Sabe que a primeira parte, o primeiro órgão que foi formado no nosso corpo foi o nosso coração. E o último a parar quando nós morremos é o nosso cérebro. Nós temos um coração que começou com os toques de Deus, ainda quando nós ainda nem éramos identificados pela ciência. E quando o doutor consegue detectar a gravidez no útero da mãe, muitas vezes ele consegue escutar o coraçãozinho da criança, mas ainda não tem forma, mas ele consegue ouvir o coração, porque o coração é o primeiro órgão que Deus cria no ser humano. E lá dentro desse coração Deus colocou um espírito, que é o Espírito de Deus. Não o Espírito Santo, mas o espírito humano, criado por Deus para que cada ser humano seja mais parecido com Deus do que parecido com as coisas aqui nesse mundo. Só que com isso, nós às vezes não entendemos quem somos e procuramos saber quem somos do ponto de vista das pessoas e não do ponto de vista de Deus. A única pessoa que pode explicar para nós a razão de nós estarmos aqui é a Bíblia. A Bíblia explica a ciência, mas a ciência não vai jamais conseguir explicar a Bíblia, porque a Bíblia é a mãe. A Bíblia é a vontade de Deus expressa, é a vontade de Deus escrita para a nossa
consolação para o nosso entendimento e para o nosso elevo espiritual. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância da paternidade espiritual. Você sabia que mesmo que os seus pais biológicos não tenham dado a você o carinho que você mereceu ou que você merece, você sabia que mesmo assim Deus jamais esqueceu de você? Você sabia que Deus, para atender um desejo do seu coração, atender uma vontade legítima sua, Ele muda as leis e faz o possível e até o impossível para alcançar o seu desejo? Pois é, todos quase que nos assistem neste momento já ouviram o salmista Davi dizer: se o meu pai, se a minha mãe me abandonar, o Senhor me recolherá. Se eu for deixado ou abandonado pelos meus pais, eu serei escolhido, guardado e cuidado pelo Senhor. Davi fala exatamente isso. Então, o que eu aprendo com estas palavras de Davi? Ainda quero fazer menção do que está escrito em Isaías 49, que disse o Senhor: ainda que a mãe esqueça que gerou um filho, eu jamais me esquecerei de ti, porque eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Interessante, né? Deus tem o nosso nome gravado na palma da sua mão. Ele é conosco. E ele mesmo disse: ainda que a mãe abandone o filho, ainda que a mãe esqueça que gerou um filho, eu jamais me esquecerei de você. Quer dizer, nós temos essa segurança, essa confiança em Deus, dizendo que Ele jamais se esquecerá de nós. E de fato, na Bíblia Sagrada, no livro de Números, capítulo de número 27, Números 27, existe um caso aqui muito interessante que ocorreu com as filhas de Zelofaede. As filhas de Zelofaede. Eu não sei se você já ouviu falar esses nomes. As filhas de Zelofaede. O nome das filhas de Zelofaede eram 5 filhas. Zelofaede tinha 5 filhas: Mecla ou Macla, Noa, Ogla, Milca e Tiza. Era o nome das filhas. E essas filhas de Zelofaede, elas se puseram diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a terra ou de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Elas não dizem aqui qual foi o pecado que o pai delas faleceu, mas ela diz que morreu no próprio pecado e não teve filhos. Não sabemos se talvez fosse o pecado dele não ter filhos, porque naquele tempo o homem que não tivesse filho homem do sexo masculino, as meninas não teriam herança. A herança não seria dada a elas. Tá? E elas chegaram para Moisés e falaram: Moisés, agora Moisés ia começar a divisão da terra, já estava entrando praticamente na terra de Canaã, preparando para entrar na terra de Canaã. Moisés, pensando acerca da divisão das terras, Moisés estava escrevendo leis sobre a divisão das terras, e essas 5 moças chegaram diante de Moisés e falaram: Moisés, nosso pai morreu em pecado, mas não deixou filhos. Nós não tivemos irmão homem. Portanto, Moisés, nós gostaríamos, olha o que elas disseram, nós gostaríamos, porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos? Dar-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Uma coisa que ninguém nunca havia pedido.
elas chegaram e falaram: Moisés, o senhor está escrevendo sobre a divisão das terras, tá? Nós vamos ficar sem herança, Moisés? Só porque nosso pai não teve filhos? Ô Moisés, nos dê então uma herança no meio dos irmãos dos nossos pais, do nosso pai, nos dê uma herança próximo ao nosso tio. Por que ficaríamos nós sem herança, Moisés? Moisés levou a sua causa perante o Senhor, porque o Senhor é o Deus que ditava as leis. Moisés levou o caso perante o Senhor e falou o Senhor a Moisés. Moisés levou o caso e falou: Deus, eu tenho ali 5 moças, as filhas de Zelofade, elas estão pedindo uma coisa que eu nunca fiz. E também eu nunca vi o Senhor fazer, porque o Senhor mesmo disse que o homem que não tem filho, homem, ficaria sem herança. Agora, as filhas de Zelofade, elas estão pedindo para não ficar sem herança, elas estão pedindo para que elas tenham herança junto ao tio. E aí, Senhor, o que o Senhor pensa disso? Aí que eu fico pensando aqui, Deus é o nosso Pai espiritual. Talvez, se fosse do ponto de vista material, Moisés nem levasse o caso delas a Deus. Moisés poderia dizer: vocês sabem, não tem possibilidade. Vocês sabem que não é possível, não adianta. Se o seu pai não teve filho homem, é problema de vocês. Conviva com o problema, conviva com a situação. Mas Moisés era um homem sensível à voz de Deus, e Moisés foi falar com quem? Falar com Deus. Agora, veja a resposta que o Senhor deu a Moisés. Então, Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Verso 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofade falam retamente. O pedido delas é correto. A reivindicação delas é correta, Moisés. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai, Moisés, fará passar para elas. Uau! Gente, se eu não consigo ver aqui que Deus é um pai que se preocupa conosco, quem vai preocupar conosco? Então, Deus falou para Moisés: Moisés, vá lá, passa a herança que era do pai dela, pode passar para elas. Pode passar para elas. É forte demais. E aí Deus disse assim: e falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Deus estabelece a lei. Até então Deus estava silêncio, nunca havia falado, porque ninguém também havia reivindicado. Eu digo a você, não tens porque não pedes. E às vezes pedes e não recebe, porque você está pedindo coisas que não tem nada a ver. Sabe? Vamos entender o que pedir a Deus. Você vê que Deus mudou aqui a lei para atender o pedido das meninas. E se também seu pai não tiver irmão, então a sua herança dareis ao seu parente, e aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto direto, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus falou: ó, tá aí, Moisés, tá? Pode, a partir de hoje, Moisés, faz uma lei dizendo que se o homem morrer e não tiver filhos, que a filha não ficará desamparada. Eu quero que haja uma lei para dar cobertura para a filha. Sabe, Deus é o Senhor de tudo, meu amigo. Eu quero mostrar isso aqui, e mostrando essa parte aqui, só para você entender que Deus mudou a lei. Deus atendeu o pedido das filhas de Zelofade. Não importa o que o pai delas haviam feito. Não fica olhando o que seu pai fez, não. Fica olhando o que a sua mãe fez, não. Fale com quem te criou. Fala com quem pode mudar tudo. Elas chegaram e foram sinceras a Moisés. Moisés, nosso pai morreu em pecado.
não na congregação de Corá. Ele não morreu com a rebeldia de Corá, porque Corá rebelou contra Moisés, a terra abriu e eles caíram e morreram. E elas então disseram, não foi nessa morte, Moisés, que papai morreu. Só que papai morreu em pecado e não deixou filho. Por isso nós queríamos que o Senhor pudesse falar com Deus sobre isso, para que nós pudéssemos ter a herança de nosso pai. Sabe, minha amiga, eu termino aqui hoje fazendo você refletir. Davi, uma certa vez, falou no Salmo, eis que em iniquidade eu fui formado. É o Salmo 51, né? Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Tem hora que nós temos que parar de ficar olhando para trás. Tem hora que nós temos que parar de ficar olhando o pecado de alguém que pecou na nossa vida, ou próximo de nós. Sabe, o Davi, Salomão, o grande Salomão, teve a bênção de Davi. Deus atendeu o pedido de Davi. E eu falo a mesma coisa para você. Davi, quando se arrependeu, ele diz no Salmo 51, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Aí ele pede, purifica-me como hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo, e torna-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Isso aqui é muito interessante porque eu quero hoje falar com você, nosso primeiro dia de paternidade espiritual. Não importa quem foi ou os seus pais biológicos, não importa nem se você foi criado ou não com seu pai, não importa se você sofreu, né? Sua mãe, vocês sofreram, ou quem sabe você sofreu na casa de outra pessoa, ou quem sabe até que você passou por abusos na infância, na adolescência, na juventude, e coisas que talvez ninguém sabe. Mas deixa eu te falar, hoje você pode conversar com Deus. Assim como as filhas de Zelofaete, elas falaram com Deus. Falar com Moisés ali, naquele tempo, era como falar com Deus. E Deus ouviu o pedido delas. E Deus concedeu o que elas haviam pedido. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não importa o pecado dos outros. O que importa é a santidade do meu coração. Não importa o que os outros fizeram. O que importa é o que eu estou fazendo. Se você entendeu, diga amém. Eu quero orar por você. Vamos orar? Primeiro dia da nossa mensagem. Eu li Números 27. Números 27, quando então Moisés declarou que a partir daí esta seria uma lei que iria entrar em vigor na vida dos filhos de Israel e para sempre. Senhor, nosso Deus, como é bom pensar num Pai bondoso, amoroso, glorioso, grandioso como o Senhor. Não tem como pensar em outra pessoa, não tem como pensar em outra coisa, a não ser pensar no glorioso Senhor, Criador dos céus e da terra. O Senhor é o único que se preocupa até com a herança. Também o Senhor é o único que não julga os filhos pelo pecado dos pais. O Senhor não castiga os pais pelo pecado os filhos pelo pecado dos pais. Até porque, se o Senhor castigasse os filhos por causa do pecado do pai, o Senhor não abençoaria as filhas de Zelofaete. O Senhor iria dizer, Moisés, problema delas, elas estão sob maldição, o pai delas pecou, e elas irão colher o fruto do pecado de seu pai. Aqui eu vejo, Deus, que
já naquele tempo, no livro de Números, o Senhor já não julgava mais, ou não julgou mais, o pecado do pai sobre os filhos. Quantas pessoas ainda acreditam que o pecado, a dificuldade, a tristeza que ela sofre é por causa de algum tipo de pecado? Mas hoje existem pessoas dizendo glórias, glórias, glórias a Deus. Eu entendi, eu compreendi, eu vou viver o que eu ouvi. Por isso, Deus, com alegria, eu termino o nosso culto de hoje dizendo aleluias, porque Deus não julga o pecado dos pais sobre os filhos. Embora esta era uma lei anterior, porque lá dizia, Êxodo, o Senhor visitaria a maldade dos pais nos filhos. Só que aqui o Senhor já não visitou a maldade dos pais nos filhos. Pelo contrário, o Senhor deu herança às filhas de Zelofade. Então, muito obrigado, porque assim como nós também, não temos culpa do pecado com que Adão pecou e desta natureza pecaminosa que temos. A única coisa que nós fazemos, Pai, é pedir ao Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e as nossas ofensas e nos lava no precioso, glorioso sangue de Jesus Cristo, para a honra e para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Oh, graças a Deus. Oh, meus amigos, que alegria. Acredito que você entendeu. Se você entendeu, escreve amém aí no vídeo. Escreve pelo menos uns 40 amém aí, que o YouTube entende que você gostou do vídeo. E aí ele manda para outras pessoas. Deve ter gente precisando ouvir essa palavra. Que ainda tem pessoas acreditando que elas estão sofrendo por causa do pecado de seus pais. E hoje, falando de paternidade espiritual, Deus é o nosso Pai espiritual, aquele que cuida de nós, mesmo quando o nosso Pai terreno nos desamparar, pecar ou fizer algum mal contra nós. Que Deus te proteja, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Que Deus te fortaleça e te abençoe, em nome de Jesus.